Oi pessoal, vamos lá dar início à questão aqui sobre verbo. Os verbos impessoais são bastante comuns na língua portuguesa e apresentam um comportamento específico, a falta de sujeito. Então, o verbo pessoal ele não tem sujeito. Assinale dessa forma, a seguir, a alternativa que não apresenta um verbo impessoal, ou seja, a questão que é a alternativa que apresenta uma oração que tenha sujeito. Vamos lá. Letra A. Deve haver milhares de motivos para a possível pandemia mundial. A gente tem a presença aqui, pessoal, de locução verbal, tá? Vamos lá. Quem é o verbo principal? O verbo principal é o verbo haver, tá? E o auxiliar é o verbo dever, né? Então vamos lá. Deve haver. O que é que deve haver? Milhares de motivos para a possível pandemia, tá? Para saber descobrir se aqui o verbo é impessoal ou não, a gente troca por existir. Vamos lá. Deve existir milhares de motivos. Que é que deve ou devem existir? Milhares de motivos. Então, se fosse existir, milhares de motivos seria o sujeito da oração. Então, ficaria devem existir milhares de motivos para a possível pandemia. E isso diz o quê? Que a letra A não é o nosso gabarito, pois há a presença do verbo impessoal, verbo haver. Choveira torrencialmente antes da chegada dos meninos à escola. Esse verbo aqui, pessoal, com relação a tempo, eles não têm sujeito, tá? Também é um verbo impessoal, tá? Porque quem é que choveira? Né? Aí você diz chuva. Não, tá? Chuva não é o sujeito de choveira. Então, gabarito, letra B, não é. Descartamos. Letra C. Havia muitos motivos para controlar o pânico sobre a pandemia. Vamos trocar o haver, o havia por existia, né? Existia ou existiam? Existiam, pessoal, o quê? Muitos motivos. Então, muitos motivos seria o sujeito, certo? Do verbo existir. Se a gente trocasse o verbo havia por existia. Então, existiam motivos para controlar o pânico sobre a pandemia. Letra D aqui, pessoal, como já dei, né, é o nosso gabarito. Veja bem, devem existir. O que é que devem existir? Já falei, pessoal, milhares de motivos. Então, milhares de motivos devem existir. Veja bem que aqui o verbo principal da frase, né, é o existir. E quem é que trabalha? O principal ou o auxiliar? O auxiliar trabalha. Então, quem é que será flexionado para o plural? Aqui é o verbo auxiliar, que é o verbo deve, né? Então, devem existir milhares de motivos para a possível pandemia. E a letra E traz o famoso verbo faz, indicando o tempo transcorrido, né? Então, fazia anos que não comíamos tanto em uma única refeição. Gente, eu tenho certeza que você já ouviu alguém falar assim, nesse mercado, um canto, né? Rapaz, fazem anos que eu não te vejo. Colega, fazem dias que eu te mando mensagem. Fazem semanas que eu devia ter dado um recado. Não, pessoal, para com isso, tá? O verbo fazer, indicando o tempo transcorrido, ele não tem sujeito, tá? Ao invés de fazem-se, faz 15 anos que eu não te vejo. Gostou? Deixa o like, comenta, compartilha. Fui!